Vamos lá. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho do Senhor? O julgamento começa por onde? Pela casa do Senhor. É pelas igrejas? É pela casa. Os julgamentos começam pelas denominações ou pela igreja? E quem são a igreja? Somos nós. Então começa primeiro por mim, o julgamento, por nós. Primeiro serão a sua igreja e aqueles que forem encontrados. O que partiu na prática do pecado, primeiro diz a palavra: aquele que vive na prática do pecado, esse nunca viu a Deus. Prática de pecado é diferente de você pecar. Prática de pecado, a criança está uma benção hoje. Prática do pecado é aquilo que você sabe que não agrada a Deus, mas você que não quer abrir mão daquilo. Todos os dias está nessa mesma prática. Todos os dias está na mesma prática. E a palavra diz que aquele que vive na prática do pecado, esse nunca viu Deus. Os justos. Primeiro começa pelos justos. Aqueles que não levou a sério o evangelho. Esses que não levaram a sério o evangelho de Cristo serão encontrados em pecados e serão condenados. Mas aqueles justos que se encontraram ali, justificados pelo sangue do Senhor, esses serão absolvidos. Por quê? Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Existe condenação para salvo? Não existe. Lembre-se de uma coisa: igreja não é garantia de salvação para ninguém. Igreja não é garantia de salvação para ninguém. Pelo contrário. Quanto mais nós temos conhecimento da palavra de Deus, mais somos conscientes dos nossos erros. Ou não? A quem mais é dado é cobrado. Uma pessoa, quando comete um crime, aqui no mundo físico, que ele vai ser julgado, se ele é um réu primário, ele tem uma pena específica para o réu primário. A pessoa recebeu a sentença, cumpre-se a sentença, é liberado, e ele um dia volta a cometer os mesmos atos. Ele não é mais réu confesso. A pena é a mesma? Tem mais uma dosagem de justiça para aquela pessoa. Por quê? Porque ele não é mais residente. Ele não é mais residente. Quando ele não é mais residente, ele perde algumas garantias, alguns benefícios. Por ele ser réu, a própria lei ela é branda. Mas quando é residente, a pena é mais severa. Isso quer dizer, a quem mais é dado é cobrado. Então nenhum de nós somos inocentes. Porque nós seremos julgados segundo o conhecimento que nós temos da palavra
de Deus. Olha o perigo de tanto tempo na igreja e não levar a sério o evangelho. O castigo é maior. A pena é maior. Porque seremos julgados segundo os nossos conhecimentos dentro da palavra de Deus. Isso julgado, salvos não é julgado, igreja. Salvos não é condenado. O que são julgados são as obras dos salvos, né? As obras são salvas, julgadas, né? Quem mais dado é cobrado. A quem mais eu creio que se doou mais para o Senhor, pagou mais o preço. Eu imagino na minha mente tão limitada que deve estar mais próximo do trono do Senhor. Chama-se os galardões, porque Deus ele é justo. Mas aqueles que foram pegos, que abandonaram o evangelho, que desprezaram o evangelho, agora eles vão ser julgados segundo os seus conhecimentos dentro da palavra de Deus. Eles não são mais inocentes. Observe que o julgamento primeiro começa por nós. Ora, se começa por nós, o que será do ímpio lá fora? Então, se o Senhor, ele não abre mão do julgamento daqueles que não levaram a sério o evangelho, imagine dos ímpios. Primeiro somos nós. E aqueles que não levaram a sério e abandonaram o evangelho, estes sofrerão os mais duros juízos. Para estes sofrerão os mais duros juízos. Se tem um lugar que o crente nunca deve brincar, é na igreja, na casa do Senhor. A palavra diz que o zelo da minha casa me consome. Estamos chegando a uma reta final. E não temos mais tempo a perder. Já perdemos muito tempo em nossa vida. Tempo perdido não se recupera. O pior é que o tempo que nós perdemos em nossa vida é tentando resolver problemas. E até hoje não resolvemos. E paramos no tempo. Estes problemas tomaram todos os nossos tempos. Todo o nosso tempo. Estamos envelhecendo. Olhamos para trás. O que nós fizemos? Sabemos que nós iríamos passar pela mão do Senhor, lá no ponto final, lá na reta final, Deus está nos aguardando lá, para receber de nós o que Ele deu para nós. Aquele que Ele deu para nós, Ele vai cobrar. Tem a parábola dos talentos. Deus te deu um talento. O que fizeste com eles? Enterrou? Abandonou? Todos nós vamos um dia prestar conta diante de Deus de todos os nossos atos. Não se preocupe. Um dia vai passar um filme, os momentos que nós tivemos na igreja, a palavra que Deus falou conosco. Não se preocupa não que o filme vai passar. Haverá uma retrospectiva da nossa vida. Mas uma retrospectiva para aqueles que serão condenados. Para que eles não irão ser lançados dentro do lago de fogo, para que não haja a menor vestígio ou sombra de dúvida em relação a quem está lá. Não vai haver sequer eu fui injusto. O julgamento de Deus foi falho. Por isso que tudo está anotado, registrado na memória de Deus. Para que um dia venha à tona e mostre, como se um filme de uma retrospectiva da vida de todos aqueles que conheceram a palavra e abandonaram o evangelho. A palavra diz, seria melhor que amarrasse uma pedra de mão, uma pedra no pescoço e se lançasse nas profundezas das trevas. Seria melhor que não tivesse nascido. A coisa é séria. Há muita responsabilidade na nossa vida. Nós estamos chegando à reta final. Os acontecimentos, você observe, já entrou 2018,
2021, 2022, olha, sempre o início de ano sempre é marcado com sinais de destruição, né? Com sinais de destruição. Aquele vulcão lá na Ilha Canária adormeceu, mas já teve ontem aí já uma tempestade aí devastando tudo. Então é uma tragédia atrás da outra. Não tem como parar isso. A palavra está se encaixando. E nós, como igreja do Senhor, infelizmente nós dormimos. Primeira Pedro 4,17, né, que a palavra diz: Primeira Pedro 4,17, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será daqueles que são desobedientes ao Evangelho do Senhor? Versículo 13, ainda de 1 4, volta para o 13. Mas alegrai-vos no fato de ser participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Como se alegrar em aflição? Como se alegrar diante das aflições? Diante das tempestades? Diante das tragédias? Diante de tantas coisas que virá pela frente ainda? A gente não sabe quando nós iremos partir. Mas digamos, se a gente passar mais de 10 anos, 20 anos, o que a gente vai ver vai ser de arrepiar cabelos. Então não é surpresa para nós, amada igreja, quando a gente está vendo as tragédias acontecendo por aí. Não é surpresa para nós quando as provas ardentes vêm sobre a nossa vida. Prova sempre serve para testar os filhos de Deus. Porque é nas provas, nos testes, onde nós seremos selecionados para determinadas tarefas na obra do Senhor. Então Deus sempre está testando a cada um de nós. Então, a palavra diz: no mundo tereis aflições, eu venci, e tende o quê? Bom ânimo. Como ter aflição? Como explicar no meio de uma aflição, ter paz no Espírito? O Espírito Santo é de nós. O Espírito Santo nos capacita a suportar as dores, a suportar as tempestades. É o Espírito Santo que nos fortalece naquele momento que a gente está prestes a cair. A gente está um passo para cair. Aí o Espírito Santo vai e nos levanta. Não é verdade? A gente não tem força para caminhar. Aí vem o Espírito Santo e nos dá força. Aí vem um atentado no mundo espiritual contra nós. O Espírito Santo nos protege. Tem hora que a gente está tão triste, daqui a pouco o Espírito Santo nos alegra. Olha a importância de nós estarmos alinhados com o Espírito Santo. Olha a importância de você melhorar a sua comunicação com o Espírito Santo. Olha a importância da sua comunhão com o Espírito Santo, todos os dias. Porque a cada amanhecer tem um campo de batalha preparado para nós. Não tem como. É para nós, é para nossa família, é para nossa casa, é para o financeiro, é para a saúde, é ataque de todos os lados. E quem é que nos faz a estar de pé? O Espírito Santo. O diabo, ele arma arapuca, cilada para nós. Mas o Senhor nos livra de todas elas. O teu irmão, não é aquela tragédia lá, pegou fogo, acabou tudo, do nada. Então, na vida do irmão, naquele momento, no irmão da nossa irmã Cíntia, aquilo foi um ataque para destruir, para atingir. Quem estava lá para proteger? É o propósito que Deus tem em nossa vida. É o propósito que Deus tem em nossa vida. Agora, esses livramentos, Cíntia, é aquilo que a gente vê. E os livramentos que Deus nos dá,
que a gente nem percebe. Você não tem ideia, o momento que você está dormindo, os ataques do diabo no mundo espiritual contra a nossa vida. Vocês não têm ideia, amada igreja, nós não temos ideia porque estamos dormindo, mas o mundo espiritual está trabalhando a respeito da gente. Algumas vezes ainda tem algumas brechas que o diabo consegue atingir o ser humano, o crente, colocando insônia, sonhos diabólicos, não é? Tentando enganar a mente da pessoa, confundir a mente da pessoa com determinados sonhos, para deixar a pessoa doente, acreditar. Você dormiu bem, quando acordou, você acordou com o corpo todo moído, todo parece que tomou uma surra. Você dormiu a noite toda, quando às vezes acorda, parece que nem dormiu. Dor de cabeça, a mente trabalhando 1000 por hora. Há uma guerra espiritual. Há anjos do Senhor que nos protege, guerreia no momento que a gente está dormindo, igreja. Ele cuida de nós, igreja. Mas nós somos tão ingratos que a gente acha que a gente dormir, acordei bem e que não houve uma intervenção de Deus na nossa vida. A gente nem isso agradece. Nem isso agradece. A palavra diz que o anjo do Senhor, ele está ao redor. E Satanás, ele está ao derredor. Então, olha a guerra. Anjos e demônios. Não para a igreja. São 2 anjos para cada demônio, porque foi a terça parte dos anjos. Eles não param, eles lutam, eles guerreiam, eles querem espaço, ele quer dominar, ele quer tomar conta desse mundo físico, ele quer uma legalidade. Então, muitas das vezes, no momento de sono, a palavra fala dos dardos e das setas que voam ao meio-dia, está lá em Salmos. E algumas das vezes essa seta tem nos acertado. Às vezes uma seta de enfermidade acerta e a gente não reage. A gente acha que aquilo ali simplesmente foi um problema normal. E aí você não reage. Por isso que nós temos que aprender a reagir. Até uma dorzinha de cabeça, vocês têm que aprender a orar em vocês mesmos. Nome de Jesus. Essa dor de cabeça, o meu Jesus levou na cruz. Eu não aceito. Eu expulso. Eu vitalizo o meu corpo. Células. Recebo o poder de Deus. Célula do meu corpo. Entende? Há uma batalha. Esta palavra que sai da sua boca, isso produz no seu corpo sensações, vibrações, força, ativação até das células. Porque na hora que você pensa mal, você desorganiza as suas células. Você entende? Tudo, aprendam. Ensina. Porque você sabe o que acontece às vezes? A tua alma está na mão do Senhor. Mas a tua alma está dentro de um corpo físico. E você esquece que é um corpo físico. E você esquece que uma das coisas que o diabo mais luta nesse mundo é pelo espaço físico. Ele quer um espaço físico. E o espaço físico para eles trabalharem é um ser humano, igreja. Você está pensando que o diabo olhar para nós, ele vê como um ser humano, é? Ele vê como uma casa. Olha o que diz a Bíblia. O espírito, quando sai de um corpo, anda em lugares áridos, procurando repouso, descanso por lá, não encontra, ele lembra de onde? De onde eu estava. Aí ele diz assim: voltarei para a minha casa. Ele é um inquilino, que ele não se sente bem fora de uma casa. Porque esses inquilinos espirituais fora de uma casa, eles são incapazes. Eles são incapazes. Ainda que tem classificação deles, que eles podem causar tempestade, furacões, ele causa uma série de coisas. Mas eles, sem um corpo, eles não fazem nada. Eles querem uma casa. Ele luta por um espaço. Aí o que acontece? O crente não ora, desprotege a sua casa. A palavra diz: vigiai e... Ou é orar e vigiar? E qual é a função do vigia?
Hein? O vigia, ele tem uma área delimitada, demarcada, para ele estar atento, policiando, atento. E nós não ficamos atentos. Esse vigiar é o campo espiritual, igreja. Aí nós somos seres espirituais, a nossa vida espiritual está desprotegida, porque nós não estamos policiando. O diabo, quando ele vê o crente, que nós somos o vigia da nossa vida, nós estamos dormindo. O vigia que dorme, para o ladrão é muito fácil. É o que acontece. Não desconheça quem você é. Não desconheça o mundo que você vive. Não desconheça. O teu inimigo e o nosso inimigo, o mundo dele é espiritual e o mundo dele é invisível. Por ele ser invisível e ver em um mundo invisível, ele também se utiliza de armas invisíveis para atacar o físico. E às vezes acerta. E quando o diabo ele acerta suas flechas, seus dardos, que ele vê que o crente não reage, ele diz, nem percebeu. Está dormindo. Está dormindo, crente. É isso aí. Deixa eu me esconder aqui. Ao invés de você tratar aquilo no campo espiritual primeiro, por quê? Porque o físico veio do espiritual. E é o físico que dá legalidade ao espiritual. Ele encontrou uma legalidade, um espaço, uma brecha. Então ele se escondeu ali. Eu estou dando um exemplo por questão de uma enfermidade. Uma enfermidade vai dando vazão a outras. E aí você não reage, crente. Você acha que é simplesmente uma dor de cabeça. Você simplesmente acha que você está bem no seu corpo, daqui a pouco está todo quebrado. Acha que aquilo é uma virosezinha, sabe? Aquele querendo se isolar de todo mundo, querendo... Aí você acha que isso é normal. Aí você não vai para o joelho. Você não vai combater no mundo espiritual. Quando você menos esperar, esse vigia, que é você da sua vida espiritual, está roncando. E o diabo está trabalhando. E ele deixa sequelas. Simplesmente isso. Quem é o único representante de Deus aqui na terra? Quem representa Deus aqui na terra? É a Igreja Batista Betel? É Universal? É a Assembleia? Somos nós. Nós somos a única instituição no globo terrestre que representa Deus. Somos nós. É a única instituição que representa Deus aqui nessa terra. Somos nós. Entende, igreja? Você está pensando que vocês são qualquer pessoas? Vocês não são qualquer pessoas. Vocês não são qualquer pessoas. Não fique achando que você é um Zé Ninguém, uma Maria vai com as outras. A única instituição nessa terra que representa Deus somos nós. Não é a Igreja Batista Betel. Não é Universal, não é Assembleia. A única instituição que representa Deus aqui nessa terra somos nós. Onde nós estarmos para que sejamos formados como igreja do Senhor? Vai lá em 2 Pedro, 1 Pedro 2, 9 e 10. Observe onde que nós estávamos. Nós não éramos igreja, nós não éramos igreja de Cristo. Simplesmente nós vivíamos dentro de treva, mergulhado nas trevas. E de onde o Senhor nos tirou? Vamos lá. 1 Pedro capítulo 2, 9 e 10. Estudo bíblico. Daqui a pouco eu vou abrir espaço para vocês perguntarem. 2, 9 e 10. Observe. Mas vós sois gerações eleitas, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Ei, de onde o Senhor nos chamou? Eu e vocês viviam mergulhados nas trevas.
O pecado fazia parte da nossa vida. O pecado nós amávamos. A tal ponto que nós não queríamos de maneira, hipótese alguma, deixar o pecado. Olha o que Jesus fez. Ele nos chamou das trevas e trouxe para onde? Para a luz. Parei. Nós estamos em luz ou trevas? Quem é a luz? O Espírito Santo. O Espírito Santo é luz. A palavra diz que Deus é o Pai das luzes. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para onde? Luz. E chamou de uma geração eleita. Uma raça, uma geração eleita. Quem nos elegeu? Foi nós que escolhemos a ele ou ele que nos escolheu? Efésios 1, 3, 4. Ah, se o povo de Deus tivesse conhecimento, amada igreja. Efésios 1, 3, 4. Estudo bíblico, é para isso. É para ler Bíblia, é para folhear a Bíblia. 1, 3, 4. 1, 3, 4. O que nós lemos em 1 Pedro 2, 9 e 10 foi que nós estávamos nas trevas e o Senhor nos chamou para a luz, não é isso? E nos elegeu como uma raça eleita. Isso quer dizer, nós fazíamos parte de um reino de trevas e agora fazemos parte de um reino de luz. E onde é que nós estávamos? Perdidos, condenados à morte eterna. Não havia luz em nós, havia treva em nós. Por isso nós amávamos as trevas. Pecava e nós não tínhamos uma consciência daquele pecado. Quanto mais pecar era mais gostoso. Quanto mais bebia era mais gostoso. Quanto mais prostituía era gostoso. Estávamos mergulhados dentro das trevas. Aí vamos agora, que vou já aí, viu? Em 1 Efésios capítulo 3, 4. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais de Cristo. Versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante deles em amor. Esse é o Deus. Isso quer dizer que antes da fundação do mundo, o Senhor já nos chamou. Igreja, antes da fundação do mundo, o Senhor já nos chamou. Nenhum de vocês escolheu Deus pela sua própria vontade, pela sua própria natureza. Nenhum de vocês escolheu Deus. Foi Ele que nos escolheu. João 15, 16, 17. Vamos ver se foi Ele ou não foi. João 15, 17. João 15, 16, 17. Isso é Bíblia, igreja. A gente está aprendendo a lidar com a Bíblia. Ou nós temos conhecimento da palavra, vamos sofrer dentro da igreja. Só isso. Versículo 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi e a vós e vos nomeei, que vardes e deis fruto. E o fruto permaneça a fim de que tudo quanto em meu nome pedir ao meu Pai, vós conceda. Quem é que nos escolheu? Vem cá. E quando Ele nos escolheu, a gente estava onde? Veja que Ele nos escolheu antes da fundação.
Mas por causa do pecado de Adão e Eva, todos nós ficamos sujeitos à condenação eterna. Aí veio Jesus nos resgatou. E quando Jesus nos resgatou, nós estávamos nas trevas. Jesus nos tirou das trevas, nos colocou na luz. Não é verdade? E agora a palavra diz que não foi nós que escolheu ele. Foi ele que nos... Mas o Senhor nos escolheu para quê? Para um único propósito. Vardes e dê fruto. Este fruto que a palavra diz é fruto de arrependimentos. O Espírito Santo dentro do coração de um crente convence o que está errado dentro de nós. Agora, ele convence, mas ele não obriga. O Espírito Santo nos convence do erro. Ele mostra dentro de nós. Ei, crente, está errado isso aí. Mas o Espírito Santo é tão gostoso isso. Largue isso. Mas é tão bom o Espírito Santo. Então ele não obriga. Ele convence. E ainda, um crente que tem o Espírito Santo, antes de cair no pecado, bem antes, ele já falou no nosso espírito. Não faz isso. Olha o conflito entre o espírito do homem com a alma do homem. Espírito do homem é uma coisa, a alma é outra. Cada uma tem características diferentes. O espírito não é a mesma coisa da alma. A alma não é a mesma coisa do espírito. Mas entre o espírito do homem e a alma, tem por trás o Espírito Santo, que impulsiona o espírito do homem a levar a informação à alma, sentimentos, consciência. Está errado. Está errado. A alma, ela fica numa corda bamba, Matheus. A alma é nós. Aí você olha e diz, mas é gostoso. Não vai, mas é bom. Deixa eu testar um pouquinho, provar. Mas eu estou com vontade, Não vai. Aí a alma, que é o sentimento, esta alma com sentimento caído, leva ao ser humano a cair. E na hora que cai, o que acontece com a alma? O Espírito Santo dá uma pancada. O Espírito Santo, que pancada é essa? Dói na consciência. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Não era para ter feito isso. Não era. A alma entra em agonia. Estado de agonia. Ou melhor, em um estado de depressão que a alma fica, angustiada dentro. E esta alma, nesse estado, leva o espírito do homem antagonizando. Por quê? O espírito do homem é que se comunica com Deus. Agora a comunicação ela está um pouco ofuscada. O espírito está gritando. A alma, que é sentimento, está fazendo com que o nosso corpo doa também. Porque o pecado, a consciência, adoece o corpo. A alma em estado de agonia adoece o corpo. Por quê? Porque a alma, amada igreja, ela é quem conduz tudo dentro do nosso corpo físico. Ela está dentro do nosso corpo físico. A alma está triste. Os pensamentos estão tristes. As células estão desorientadas, desorganizadas. E as células começam a reclamar com dor, com peso. Mas essa agonia não termina enquanto o homem não se arrepender. Enquanto o homem não se... O que acontece com essa alma no estado de agonia? O diabo está vendo. Porque o diabo é um ser espiritual. A nossa alma é um ser espiritual. E eu imagino quando o demônio olha para a nossa alma e que vê a nossa alma conturbada, ele está vendo toda a nossa alma em angústia. É aonde que dá uma legalidade para ele se aproximar. Porque o pecado deixou o Espírito Santo triste. A gente acaba perdendo a proteção de Deus. Os anjos que estavam ao nosso lado, porque os anjos guardam a quem teme a Deus, entenda isso, os anjos acampam-se ao lado dos que
o teme. Quando você perde o temor de Deus, você vai pecar. E quando você peca, perdeu o temor, os anjos se afastam. Lembra que os anjos estão ao nosso redor e o diabo está ao redor? Então, com a ausência dos anjos, quem que aparece? Ele começa a governar. Ele começa a bloquear. Ele começa a mandar naquela área da vida da pessoa. E ele está lá. Como esse bicho desgramado, amada igreja, ele não tem paz, ele é a própria enfermidade, própria doença, própria depressão, próprio tudo que não presta. Ele tem uma legalidade para sentar na vida da pessoa. E ele só sai com uma única situação. Quando o crente, ele reconhece aquele erro, ele pede perdão a Deus. Espírito Santo, Senhor Jesus, me perdoe. Aí Jesus ouve, chega para o Pai, apresenta a gente o Pai, rasga a procuração e o diabo não pode estar mais ali. Mas ele deixou uma sequência de sofrimento, de sequelas. Porque aonde ele coloca a mão tem sequelas. O diabo deixa sequelas. Aquele pecado, a condenação daquele pecado, você ficou livre. Porque se pediu perdão a Deus. Mas houve uma sequela, que chama-se consequência dos pecados. E a consequência do pecado foi a permanência do diabo na vida do crente, desorganizando tudo, por uma legalidade que o crente deu. Como ele não pode tocar na alma do crente, porque a alma é de Cristo, ele maltrata o corpo. Por isso há muitas enfermidades de ataques espirituais. Pessoas que adoecem de uma hora para outra. Pessoas que dão uma dor, morrem logo. Pessoas que têm uma doença, vai para os médicos, anos e anos, não adianta, os remédios são físicos. As agulhadas é física, o soro é físico, nada chega na alma. E a alma continua perecendo. Entende, igreja? Então, igreja, nós fomos escolhidos. Então, vocês não é qualquer crente, não é Maria vai com as outras. Vocês têm Bíblia, vocês têm Jesus, vocês têm a proteção dos anjos, vocês têm um temor diante do Senhor. E sabendo que eu tenho a presença de Deus, eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho o nome de Jesus, eu tenho um anjo sobre mim, eu tenho que estar consciente que a Bíblia diz que no mundo tereis aflição. Não para. Enquanto nós estamos aqui no corpo físico, não vai parar a nossa luta. Não fique pensando que vai ter trégua não, amada igreja. Enquanto o seu físico aparentemente tem trégua, mas o espiritual está em guerra. É isso que acontece. Nós somos uma raça eleita, que representa o único Deus, Jesus. Tirado das trevas e colocado na luz. Eu agora tenho luz. Vocês têm o quê? Luz. Aí você tem luz. E está pedindo luz. Está pedindo que Deus te liberte das trevas. Você não compreendeu a palavra. Lembra que eu falo que culto de libertação não é para o crente que tem conhecimento da palavra? O culto de libertação é uma oportunidade que Deus nos dá para trazer as pessoas que ainda não conhecem a palavra. Um crente, ele não pode, igreja. Um crente que é luz, que ele tem consciência que é luz, ele não está pedindo para se libertar, não. Ele já tem a convicção nata dentro dele. E essa consciência lhe leva a um processo de santificação, de vida com Deus. Lhe dá um desejo na tua alma de buscar Deus. Lhe dar um desejo na alma de uma vida separada para Deus. Você entende agora? O Espírito Santo, quando você não entristece o Espírito Santo, que você está alinhado com o Espírito Santo, a cada dia você quer levar uma vida separada. O pecado lhe incomoda, o acomodismo lhe incomoda. Você quer estar falando com Deus, está querendo ler Bíblia, você fica louco, apaixonado por Jesus. Já viu adolescente apaixonado, uma pessoa apaixonada por outra? Você já viu uma mulher loucamente apaixonada por um homem?
Ela apanha, apanha, é traída, mas está apaixonada. Não larga de jeito nenhum. Observe. Apaixonado é algo desenfreado. Quando eu falo apaixonado por Cristo, é você ter um amor desenfreado por Cristo. Algo, uma caída desenfreada por Cristo. Não é? Então, o que acontece? Quando você se apaixona por Cristo. Quando você se apaixona por Cristo, é o próprio Deus dentro de você. Você começa a reconhecer que é uma raça eleita. Que aonde você botar os pés, tem luz ali. É tudo que nós precisamos. Muitos serão chamados e poucos. Sabe por que pouco escolhido? Porque são poucos o que querem pagar um preço, irmã. Você acha que todo mundo na igreja, uma igreja tem 100 membros, todos os 100 membros têm compromisso com Deus, quer pagar um preço, querem passar pelos testes para receber, não quer, eles querem receber sem passar teste. A salvação não é para todos, todos querem. Jesus morreu por algumas pessoas, morreu por todos, todos querem, todos aceitam, todos estão dispostos a pagar um preço. A fé é para todos. Entende agora? A igreja, desculpa as expressões, está cheia de perdidos. Mas são perdidos que estão procurando se salvar, ainda bem. Que bom que eles estão perdidos dentro da igreja e estão procurando a salvação. Você entende? Então nem todos que estão na igreja compreendem, amada igreja, a palavra de Deus. É um exercício, a gente está aos pouquinhos. Pode falar, irmão. Parei. Como o culto é transmitido, o povo também ouve lá. Valeu, obrigado. Então, desde o início de Adão e Eva no Jardim do Éden, Satanás, com a sua astúcia, colocou uma algema na criação de Deus, que somos nós, né? Nos filhos de Deus. Então, foi enviado a promessa a Jesus, né? Certo. Para libertar dessas algemas. Através do quê? O que ele fez, curando os cegos, curando os aleijados, os surdos. Como foi feito, como é também uma deficiência no corpo, um cego, também uma deficiência no lado espiritual. E Jesus fez aquilo representando o lado também espiritual, que foi a promessa, a revelação dos profetas, Isaías, não é isso? Certo. Então, essa foi a libertação. E a visão espiritual, como Jesus morreu na cruz, e diz assim, que o véu se rasgou de cima a baixo, né? Se o véu se rasgou, a gente temos como ver a Deus.
Eu falei, cura de libertação. É para o crente, lavado e remido pelo sangue que tem. Ele precisa libertar de quê? Porque ele precisa crescer mais espiritualmente. Ele precisa ter uma vida em santificação com Deus. É essa busca que nós temos que ter. Não é essa busca para baixo, libertar. Eu preciso me libertar. Preciso me libertar. Eu preciso ter uma vida de santificação para Deus. É diferente. Porque você aprendeu a palavra, você reconhece que você é uma raça eleita, que você foi chamado, foi escolhido por Deus. Você reconhece que você aceitou Jesus como seu Salvador. Você carrega o Espírito Santo, o seu nome está no livro da vida. Então, para esses, há um ângulo de visão diferente. A minha fome daqui para frente é olhar para a cruz, é santificação, é buscar o Senhor, é crescer espiritualmente. Isso. Mas para aqueles que ainda não aprendeu e compreenderam a palavra, eles vão ficar o tempo todo atrás de libertação, atrás de libertação, atrás de bênção, atrás de bênção. Eu quero bênção, eu quero bênção, eu quero isso, eu quero isso. Não compreendeu a palavra. Nós estamos na campanha que começou quinta-feira, campanha contra o pecado. Aí mexe com muita coisa. Porque se fosse campanha de riqueza, campanha para mudar a sua vida financeira, aí muitos, vamos lá, tem uma campanha para... É campanha contra o pecado. A igreja do Senhor, a igreja atual, nós, está afetada pelo pecado. A igreja está afetada pelo pecado. Provérbios 24, 23 diz: tudo que tem que guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede. Então a gente não guarda. A gente não é o vigia do nosso coração. Ele está desprotegido. O coração está... A gente não protege, está desprotegido. Está aberto. A gente não vigia. Aí o que acontece? Quando nós não vigiamos nosso coração, amada igreja, ele é um depósito para guardar sujeira. É um depósito para guardar sujeira. Tudo que tem que guardar, guarda o seu coração, porque é dele que procede a vida. A vida procede do coração, como também a morte produz do coração, produz o coração. Mas o que é que está errado? Por que tanta dificuldade de compreender a palavra de Deus? Pela única razão: preguiça de ler Bíblia, preguiça de orar, relaxamento espiritual, comodismo espiritual. E vai tudo isso se agregando dentro do coração, amada igreja. Aquilo vira uma crosta no coração do crente. Tudo que é sujeira. Olha o que tem aqui dentro. É aquela palavra que você me falou há 20 anos atrás. O que tem aqui dentro é aquela tapa que você deu, aquela pancada que você deu em mim. Você lembra daquela palavra? Lembra? A pessoa que feriu nem lembra. Observe. Quem é que está sentindo uma dor? É quem feriu ou quem foi ferida? Quem é que tem que cuidar? É quem feriu ou quem está ferida? Você entende? Aí eu feri o coração do irmão Adriano. O coração dele tem sangue. Sangra. Eu esqueço que o meu também sangra. Passa-se o ano. Só que ele guardou esta flecha, que eu saio da minha boca o veneno, e ele guardou dentro do coração. O coração desprotegido, um coração que agora torna-se um depósito de sujeira, ele guardou e jogou a chave fora. Massageou o tempo todo. Isso está destruindo a vida espiritual dele, está destruindo toda a saúde dele. Isso aí vai virar, mágoa, receios, sentimento de tristeza. Você sabe o que vai acontecer com esta ferida lá na alma dele? Alma. O que eu digo que a sujeira, o coração,
não é o físico. O que saiu da minha boca foi espiritual. Palavra. A palavra, ela é espiritual, ela não é física. Vocês não veem o que eu estou falando, vocês estão ouvindo. Palavra espiritual. Exatamente, a minha palavra que é espiritual, maldita, saiu e foi lá para o espírito dele, o coração, a alma. A alma está lá. Cheia de sentimento, ressentimento, guardou isso. Sabe o que vai acontecer? O corpo dele pode desenvolver câncer, esquizofrenia, doenças incuráveis, enfermidade sem cura, depressão, opressão. Aí, igual um doido, vai correr atrás de médico. Não é que não tem que ir para o médico, tem que ir para o médico, sim. Para psiquiatra, psicólogo. Eles não vão entender a igreja, porque é alma, é espírito, tem que ser tratada com a palavra. O remédio é a palavra. O remédio é arrependimento, arrependei-vos e chegado até vós o reino dos céus, porque até ali tem um reino de trevas. Tudo que tem que guardar, guarda o teu coração. Aí, igreja, se você vai lá para o livro de Mateus, capítulo 24, versículo 12, a palavra diz, olha o que Jesus diz, olha a profecia. Infelizmente, esta profecia está se cumprindo. Pastor, como é que o senhor abre a boca para dizer que, infelizmente, a profecia está se cumprindo? Porque nos finais dos tempos, o amor de muito se esfriariam. Mas por que se esfriam? Porque é multiplicado o pecado dentro do coração. Não tire não essa... Não tira do coração não, para tu ver uma coisa. Tu vai morrer velhinho na igreja. Cheio de rancor. A irmã Lígia quer falar. Glória a Deus. É ler, na verdade, pastor, Gálatas 5, versículo 22, falando de frutos complementando, né? Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Né? Simples assim, que a gente guarde constantemente o nosso coração e que a gente entenda que a gente precisa, sim, produzir esses frutos, produzir os frutos do Espírito. E a gente só consegue estando com Deus, buscando a Deus, pedindo e se arrependendo a todo instante das nossas falhas, dos nossos pecados. Todo dia o pecado vem. Todo dia as propostas vêm. Todo dia vem a tentação. E nós devemos escolher Deus. Escolher ser amigo de Deus. Assim, a gente consegue produzir esses frutos. Em nome de Jesus. Saiu dessa boca uma palavra e me feriu. Eu não vigiei o meu coração. Está desprotegido. Aquela palavra que saiu da boca dele é espiritual. Porque é a palavra espiritual. Veio na minha alma. E eu abracei aquilo. E aquilo ali me arrebentou. Aí ele saiu. Vai para lá. Daqui a pouco você vem. Qual é a reação de uma palavra que fere a pessoa? Causa dor. Dor de sentimentos. Aí volta. As consequências desta palavra no meu coração vai me deixar a minha alma aflorada. Raiva. Raiva. Está dentro. Isso gerou em mim mágoa, raiva, ressentimento. Uma palavra. No coração dele, não tem isso. Simplesmente saiu naquele momento. O momento que ele falou impensadamente. Mas não saiu de lá da alma dele. Eu estou dizendo a palavra que às vezes a gente comete coisas, Adriano. Às vezes a gente fala coisas que a gente parece que você não tem intenção daquilo. Você não planejou no seu coração para ferir. Eu estou falando a palavra que sai às vezes aleatoriamente.
Mas não deixa de ser um veneno. Aí o que acontece? Adriano foi embora. Dentro do meu coração, eu estou aqui. Observe como é que é a coisa. Isso já passou 1 ano, 2 anos. Nunca mais ouvi Adriano. Eu tenho dentro de mim ainda aquela palavra que está lá na minha alma. Aí vem Adriano. Eu estou aqui alegre. Adriano. Aí vocês nem percebem, mas a minha alma é entre eu e ele vai perceber. Eu vou estar apático, diferente. Eu não quero. A presença dele, há uma autodefesa do mal dentro de mim. Entendeu? E eu posso chegar a um estágio que ele vai chegar para mim, ele reconhece que eu estou diferente, e ele vai chegar para mim e vai perguntar: ô pastor, eu te fiz alguma coisa que vai me deixar mais com raiva ainda. Meu irmão, não quero conversa não. Não quero conversa não. Eu abracei aquilo dentro de mim. Aquilo virou ódio. Aquilo virou... Porque a Bíblia diz que quem odeia o seu irmão é assassino. Eu sou um assassino. Réu, confesso. E isso dentro de mim, na presença desse rapaz aqui, para mim vai ser o fim da minha vida. Porque a minha alma, o meu espírito, a minha alma, só com a presença dele já me arrebenta isso. A minha reação constantemente com o Adriano vai ser a pior possível. Se chegar a irmã Lígia ou chegar a irmã Keila, tocar em alguma coisa que aponta a ele, que leva uma conexão para ele, eu estou tão contaminado, eu estou tão desgraçado, ela vai se arrebentar comigo. Meu irmão, aquilo ali não... Ei, Keila, aquilo não presta, aquilo fala mal de você, aquilo não sei o quê. Eu estou contaminado, eu saio contaminado, todo mundo ali. As consequências virão para a minha vida. Isso pode tornar na minha vida doenças, câncer. Quantas pessoas estão com câncer por causa disso? A pessoa tão boazinha, Lígia, tia Andréia, a pessoa tão boazinha, eu não sei, está lá só a carcaça em cima de uma cama, e você não sabe por quê. Tem uma causa para cada enfermidade. Existe uma causa. As coisas não é por acaso. O que acontece? O meu coração está cheio de raiva dele. Está desprotegido? O Espírito Santo está triste comigo? Os anjos estão distantes comigo? E o que passa a atuar na minha vida? As forças demoníacas. Controlando a minha mente, o meu corpo, a minha saúde. Eu dei um direito para ele. Por conta de uma palavrazinha que ele me falou há muitos anos atrás. Então, igreja, eu que não vou tratar do meu coração. A dor que ele não sente dor. Eu já estou com câncer, eu já estou com não sei o quê, eu já estou morrendo aos poucos. É eu que estou sentindo, o meu corpo está sentindo, ele não. É assim que acontece. Até um dia. Porque a atitude é minha. Quem tem que perdoar sou eu, não é Deus. Primeiro sou eu. A palavra diz: se nós não perdoar os nossos irmãos, Deus não nos perdoa. O perdão começa a partir de nós para receber o perdão de Deus. Então, se eu não perdoo ele, eu não aceito o perdão de Deus. Eu não tenho perdão. E uma pessoa que não tem o perdão de Deus está desgraçado a vida. Um dia eu reconheço Deus. Eu vou tirar isso em nome de Jesus. Não. Aí eu vou lá, irmão Adriano. Meu irmão, me perdoe. Perdoe, porque eu tinha muita raiva de você. O inferno cai no chão. Um peso sai de mim. A minha vida começa a ter um outro rumo, porque aquilo que atrapalha meu coração não atrapalha mais. Pode sentar. Olha como a igreja atual está infestada de pecado. Olha dentro do nosso meio cristão como está infestado de crentes, carregando no seu coração ressentimento, mágoa, ódio, olhando pelo retrovisor da sua vida, só olhando para trás. Fala. Cadê o microfone? Já vai encerrar. Vocês não vieram aqui para um acaso.
Não compreenda não. Enquanto a igreja não compreender isso, vai sofrer dentro da igreja. Pode falar, Lígia. Depois, Lígia. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa, dar alguma opinião? 1 João 3, 21 a 23. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Eu não me esqueço, é rapidinho, pastor. Eu estava num retiro e o tema era perdão. E eu achava que não tinha ninguém mais para perdoar. Às vezes, a nossa própria mente é bloqueada de pessoas que nós precisamos liberar o perdão. E eu clamei ao Senhor, Senhor, se tiver alguém que eu ainda precise liberar o perdão, traga à minha mente. E ele trouxe o meu primo, 47 anos, que há muito tempo eu não via e morava em Salvador. Na infância, fez muitas coisas ruins para mim, falou muitas palavras que ainda afligiam o meu coração. E eu lembrei naquele momento que ainda não tinha o perdoado, lembrando de um fato, que foi quando uma tia minha veio e ligou para ele, e no momento que eu ouvi a voz dele, meu coração apertou. E eu não quis falar com ele, então Deus me lembrou, você ainda não o perdoou. Eu liguei para ele lá no retiro, consegui o número, liguei e disse, meu primo, eu te amo, hoje eu sou crente, e eu quero lhe pedir perdão, porque até hoje eu permiti que o inimigo mantivesse um sentimento de falta de perdão pelos acontecimentos na minha infância com você. Ele, minha prima, eu também sou crente. Hoje, nós nunca mais tínhamos nos falado. Eu também sou crente hoje, minha prima. E eu é que também quero lhe pedir perdão. Nós nos perdoamos e com um mês ele faleceu. Ele infartou. Então, e depois disso, com mais um mês, Deus ordenou imensas bênçãos na minha vida. Glória a Jesus, aleluia. A falta de perdão retém a bênção dos céus. Outra questão, se você tem consciência que tem mágoa de alguém, ainda como crente, e tu morrer nessa condição, seu passaporte está garantido. É sério, igreja? A gente está aqui para brincar de igreja, não. Não, eu não vou com o Adriano, não concordo, Você acha que no céu vai ser assim? Ei, você quer um céu desse? O céu começa aqui na terra, o reino dos céus. Eu não quero saber Daniel. Daniel é tudo cheio de coisinha, bebê. Só olho com... Você acha que no céu vai ser assim? Quebre isso enquanto é tempo. Isso vai lhe atrapalhar a sua vida espiritual, tudo. Há muitos crentes que estão perturbados espiritualmente por causa disso. Há muitos crentes que não crescem espiritualmente por causa disso. Você quer ler Bíblia, lê, você não entende nada. Vai tratar do teu coração. Sua oração não passa do teto, Deus não te ouve. Limpa o que está sujo dentro do seu coração primeiro. Conserte primeiro a tua vida. Veja o que está errado. Veja que talvez seu coração está um egocentrismo desgraçado no seu coração. Você se acha, a caminhada para o reino dos céus, nós temos que ser o último aqui nessa terra. Se humilha. A palavra diz, quando baterem na tua face, não é para você, deu tu tapa aqui não. Lance o perdão, igreja. Porque você pode morrer nessa condição e não vai adiantar não. Eu expulsei demônio, eu fiz isso, fiz aquilo. A palavra tem referência para isso. Ei, Senhor, lembra-te. Não lembro coisa nenhuma. Eu estive na tua casa, eu louvei, eu cantei, eu preguei, eu curei enfermos por ser... Apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos te conheço. Guarda o coração, igreja. Você está vendo porque às vezes você não tem vontade de orar? Não tem vontade de vir... Ei, quem está alinhado com o Espírito Santo, vocês estão aqui, felizes porque estão aqui hoje na igreja. Vocês aproveitaram esse tempo e estão aqui. E se estivesse em casa? O que poderia o diabo estar injetando na tua cabeça lá? Ou ferindo pessoas ou sendo ferida lá dentro? Aí Deus dá-nos a oportunidade de vir para a igreja. Não vou não hoje. Hoje. Você acha que a obra de Deus é sua ou é dele? Você tem que fazer o que você quiser? Leve a sério a obra de Deus. Sede fiel no pouco e no muito.
Depois vai reclamar da vida, irmã Liz. Mesmo então tempestade e tem se levantando, não sei o quê. Aí Deus olha, covardes, frouxos. Vocês não estão tendo nem perseguição. Não tem nenhuma lei para impedir vocês buscar a mim. A minha casa está lá aberta, eu quero... Aí você que não vem para a igreja naquele dia, você está dizendo para Deus, por mim essa igreja fecha hoje. O diabo é... Quando você não vem para a igreja, o diabo vem e senta no seu lugar. Ele está trabalhando ali para você não sentar mais. É assim, viu? Quando você não vem para ocupar seu lugarzinho na igreja, o diabo senta no lugar e está começando a trabalhar para que você não sente mais naquele lugar. Não volte mais para a igreja. Não venha mais para essa casa. Eu quero você lá fora. E a gente despercebido está aí, ó.